Então, aí Samuel Tarly vê o exército se aproximar. E o pinto dele é grande assim. Ele sabe que o pinto de Stannis Baratheon está encolhido pelo frio. Tem histórias em South Park que já começam caóticas, mas essa trilogia da Black Friday, essa aqui é um nível acima. É como se alguém tivesse soltado as crianças dentro do universo de Game of Thrones, só pra ver o que ia acontecer. Só que, em vez de disputarem o trono ou voarem em dragões, elas estão brigando por algo muito mais importante: consoles de videogame. E com o Xbox One de um lado e o PS4 do outro, a saga se transforma em um campo de batalha digno de uma fantasia medieval. No meio dessa guerra, ainda somos agraciados com coisas completamente inesperadas. Um casamento falso no Red Robin, uma princesa de anime, o Bill Gates como um líder brutal e o George R.R. Martin enrolando todo mundo enquanto fala o tempo inteiro sobre salsichas. Tudo isso embalado em um clima de urgência, como se o destino do reino de South Park dependesse de quem vai chegar primeiro na fila de uma loja. E a graça da trilogia é justamente essa: transformar a velha briga entre Xbox e PlayStation, que em 2013 já parecia uma disputa ridícula, em uma guerra épica que selaria o destino do mundo. E sendo a última saga contínua de South Park antes da serialização, essa trilogia acaba ganhando um peso especial. É um momento em que a série mistura crítica social, cultura pop, piadas autorreferenciais e aquele humor deliciosamente idiota, que só funciona porque são as crianças levando tudo a sério demais, quase como o último ato épico antes das temporadas mudarem de formato. O primeiro episódio abre o campo de batalha, o segundo mergulha nas traições e reviravoltas, e o terceiro entrega um final que, do jeito de South Park, chega até a parecer profundo. E o melhor é que, mesmo se você não liga pra videogame, ou nunca viu um episódio de Game of Thrones, essa trilogia continua funcionando. Porque, no fim das contas, ela é sobre exagero, sobre ego, consumismo, e aquele caos puro que só essas crianças conseguem criar. E pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai revisitar uma das maiores guerras já travadas na história da televisão. Uma guerra que começou por causa de uma promoção na Black Friday. O episódio começa, e antes mesmo de alguém mencionar Xbox ou PS4, a série já te joga no clima da Black Friday. Os seguranças do shopping de South Park estão falando da data, como se ela fosse um evento anual de massacre e mortes. No ano passado, morreram 26 pessoas e 461 gravemente feridas. Esse drama já transforma a abertura numa paródia imediata de Game of Thrones, com direito até a um Winter is Coming, o inverno está chegando, escrito em um painel do shopping. E o chefe da segurança, aliás, parece ter saído diretamente da patrulha da noite. O jeito dele de falar, a sua postura rígida e até o seu destino trágico, tudo lembra o Joel Mormont. É uma homenagem tão específica que quem assistiu GOT percebe na hora que os criadores estavam com a cabeça enterrada em Westeros na época. Inclusive, a saga inteira é recheada dessas referências. O inverno se aproxima. E é nesse clima que aparece o Randy, fazendo exatamente o que se espera dele. Fingindo que tá ali por um senso de dever, mas com um sorriso no rosto e uma segunda intenção de quem só quer entrar primeiro nas lojas para aproveitar as promoções. Ele diz que tá trabalhando como segurança para ganhar uma grana extra, mas na cena seguinte, em casa, a Sharon, que conhece o homem melhor que ninguém, pega a mentira na hora. Mas é óbvio que o Randy não liga nem um pouco pros questionamentos dela. O inverno se aproxima, Sharon, e sou uma abelhinha furtiva. Bzzz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as crianças começam a sua própria versão da mesma história. Cartman aparece vestido como um mago, chamando todos para um encontro no grande salão. Chegando lá, ele revela a descoberta da promoção absurda de 80% para as primeiras pessoas que entrarem no shopping, e isso já acende um alerta no grupo. A partir daí, as crianças começam a discutir como vão montar um plano decente, quem recrutar, que rota usar, e como garantir que elas cheguem antes de todos para garantir o console do ano. Esse é o momento em que a guerra dos consoles oficialmente nasce. Ainda não ocorreram batalhas, mortes ou traições, mas já dá para sentir o que vai vir a seguir. E um detalhe interessante dessa cena são as fantasias que eles usam, que são praticamente as mesmas que aparecem em The Stick of Truth, mesmo que o jogo só fosse lançado depois da trilogia. Parece até proposital, e mais tarde a gente vai ver que realmente é. O inverno se aproxima, e a próxima geração de videogames já chegou ao mercado. Enfim, depois da grande reunião do conselho, Cartman já assume naturalmente o papel de estrategista, ou tirano, dependendo de como você o enxerga. O plano dele é simples: unir forças, recrutar aliados, treinar o exército e conquistar o shopping antes da multidão. E ele fala como se estivesse preparando os garotos para tomar um castelo, quando na prática, eles são só crianças espalhadas no quintal de casa, usando espadas de madeira e arcos de brinquedo. Mas é nesse momento que o grupo começa a rachar, porque nem todo mundo quer o Xbox One, e os garotos logo entram em conflito. O Kyle até tenta acalmar os ânimos, dizendo que o importante é ficarem juntos, mas Sten, junto com Craig e os outros, falam que preferem o PS4. Esse momento é perfeito porque captura exatamente o clima da Guerra dos Consoles que aconteceu em 2013.
Na vida real, a galera brigou com a mesma intensidade, por causa da resolução e dos jogos exclusivos dos videogames, como se fosse uma espécie de guerra santa. E South Park só faz reduzir tudo isso ao universo infantil. E, ironicamente, parece até mais real assim. Stan, o PS4 não tem a mesma integração entre jogos, filmes e TV oferecida pelo Xbox One. O controle do PS4 tem interface touchpad. Enfim, uma vez que a rachadura surge, o Cartman faz o que ele sempre faz. Procura alguém para manipular. E esse alguém é o Kenny. O Kenny, que aqui virou a Lady McCormick. E o Cartman usa ele como um espião, pedindo para ele vigiar o Kyle, caso ele resolva trair a causa do Xbox para se unir ao Stan. E tudo isso acontece no famoso Jardim da Traição, que até lembra um pouco o Jardim de King's Landing de Game of Thrones, até a câmera abrir e revelar que é só o quintal de um idoso, que já não aguenta mais ver as crianças usando seu jardim como cenário de conspiração. E essa sátira foi tão incisiva que os próprios roteiristas de Game of Thrones literalmente se mexeram. Eles reconheceram que South Park tinha pegado em cheio um dos seus vícios de direção. Essas cenas eternas de personagens caminhando em jardins, falando em voz baixa, tramando, sussurrando, sempre circulando em torno de uma fonte, como se aquilo fosse a forma mais eficiente de conspirar contra um reino. E depois de um episódio de South Park ridicularizar exatamente essa fórmula, mostrando as crianças tramando no quintal de um velho, os roteiristas de GOT admitiram que passaram a repensar esse tipo de cena. Não só pelo humor, mas porque perceberam que a repetição estava virando uma marca registrada, e uma marca fácil de satirizar. Ei, malditos garotos! Saiam já do meu jardim! Não é a porra do meu jardim! Tô de saco cheio de vocês se fantasiando e falando sobre traições! E à medida que a briga entre o Xbox e o PS4 começa a tomar forma, os meninos percebem que não dá pra vencer uma guerra sozinhos. Então começa a fase do recrutamento. Cartman, que no início se gabava de não precisar da ajuda de ninguém, é o primeiro a tentar negociar com os nerds do Star Trek. Cara, são tão gays. Do outro lado, o Stan faz o mesmo. Ele procura as crianças góticas. E, apesar deles preferirem o PS4, eles não querem participar do confronto, porque simplesmente não se importam. Desculpe, a gente não se importa muito. E é nessa altura da história que a guerra, que já estava complicada, fica ainda mais caótica, porque a Sony entra em cena. O chefe da empresa, depois de ser introduzido com uma cena bizarra, entra firme com uma oferta especial, o Black Friday Bunduru, uma promoção absurda que basicamente coloca o PS4 muito acima do Xbox. Só que isso não é nada perto do outro grande evento, que é o lançamento do Não Me Buline Elmo, que faz com que a cidade inteira enlouqueça. Os pais simplesmente começam a formar filas na frente do shopping, tudo por causa de um brinquedo que obviamente não vale tanto assim. E a piada aqui é bem afiada, porque o Elmo já tinha sido protagonista de uma história real nos anos 90, quando os pais literalmente brigavam por bonecos nas lojas. E essa sátira também ainda carrega uma referência a um escândalo real envolvendo o manipulador original do personagem, que foi acusado de assédio a menores de idade. Quer beijar o cara que faz a voz do Elmo? Elmo também ajuda as crianças? No meio de toda a bagunça formada pelo lançamento do Elmo, o Randy tenta organizar as pessoas na fila, distribuindo pulseiras numeradas. Mas é claro que isso não funciona. Todos avançam pra cima dele na mesma hora. E é nesse caos que acontece uma das cenas mais marcantes da trilogia, a morte do Capitão. Ele, que sempre teve a vibe do Joel Mormont, finalmente cai em combate, da mesma forma que o personagem de GOT foi morto. E a maneira como o episódio trata isso é tão absurda que é até poética. O Capitão chama o Randy e então remove a própria cicatriz falsa, só pra colar no rosto dele, como se estivesse passando o seu legado. E esse momento muda o Randy completamente. Pela primeira vez, ele realmente leva a segurança do shopping a sério, e simplesmente assume sua posição, como se tivesse sido preparado a vida inteira pra isso. Todos para dentro. Temos o dever. E com o caos tomando conta do shopping e a guerra oficialmente declarada, as alianças começam a se reorganizar. O Black Friday Bunduru, aquela promoção criada pela Sony, vira um divisor de águas. De repente, todo mundo quer fazer parte do lado do PS4, inclusive os góticos, que antes tinham deixado o Stan falando sozinho. O exército do PS4 finalmente cresceu e tomou forma, e o Stan acaba assumindo naturalmente o papel de comandante. E é nesse momento que a peça mais inesperada muda de posição. O Kenny, depois de passar o episódio inteiro como um tipo de conselheiro do Cartman, decide pular de facção e abraçar totalmente a causa do PS4. Mas ele não só muda de lado, ele se transforma, literalmente, na Princesa Kenny, uma caricatura perfeita da Daenerys Targaryen. E, inclusive, ele tem até um rato no ombro fazendo o papel de um dragão. Um viva para a princesa! A princesa! E é assim que o episódio termina, com duas facções totalmente definidas, lideranças estabelecidas, uma guerra inevitável se aproximando, e uma princesa comandando um grupo de crianças obcecadas por consoles.
É o tipo de final que deixa você com aquela sensação deliciosa de beleza, agora a brincadeira ficou séria. Um gancho perfeito para entrar no episódio 8, onde tudo isso fica ainda mais épico e ainda mais ridículo. O segundo episódio já abre, deixando claro que a brincadeira escalou para outro nível. Antes mesmo de qualquer diálogo, a tela traz um anteriormente em South Park, usando uma fonte que parece vir diretamente de Game of Thrones. E logo depois da recapitulação, a abertura começa, mas em vez da música tradicional, entra uma trilha dramática, inspirada no tema de abertura de GOT. Após a abertura, o episódio dá entrada com a narração dela, a princesa Kenny. A câmera mostra os consoles, enquanto Kenny explica como todo o conflito se espalhou por South Park. A narração dele tem um ar sério, como se estivesse contando a queda de uma dinastia, e ao mesmo tempo, funciona como piada, porque é uma voz feminina falando. E a abertura deixa claro que, para ele, virar a princesa do PS4 não foi só uma escolha estética, foi um destino, uma espécie de ascensão ao poder depois de ter sido rejeitado pelo Cartman. Por vezes já pertenci ao exército sombrio, mas me negaram o direito de ser chamada de princesa. Traí minha espécie. Enquanto isso, longe da intriga das crianças, o shopping de South Park se transforma cada vez mais em um apocalipse comercial. O Randy, depois de receber a cicatriz do antigo capitão, abraça o seu papel de líder dos seguranças, como se fosse o novo comandante da Patrulha da Noite. E o aumento do desconto, de 80% para 90%, só deixa tudo ainda mais maluco. As pessoas lá fora começam a se comportar como verdadeiros zumbis, caminhando lentamente, como se imitassem a marcha dos caminhantes brancos de GOT. É uma paródia tão direta que, em alguns momentos, dá até pra sentir que falta só um azul nos olhos das pessoas. Andem mais devagar que isso! Falta muito pouco! Podemos andar muito devagar, olhe! Mas logo depois da abertura, a história mergulha de volta no Xbox. E não é um cenário muito animador. Cartman tá tentando treinar o seu exército, mas o exército não é lá essas coisas. Além disso, em vez de assumir que o seu grupo é uma piada, Cartman coloca a culpa no Kenny por tudo, pela traição, pelas reviews positivas do PS4 e até pelo Black Friday bunduro da Sony. E é por causa dessa situação que ele resolve buscar uma vantagem. Em uma conversa no Jardim da Traição, Cartman pergunta ao Butters o que acontece com os dragões em Game of Thrones. E Butters responde, completamente decepcionado, que não viu nada sobre dragões, apenas sobre pintos. E essa frustração do Butters vira deixa pro Cartman enviar ele e o Scott Melkson em uma jornada super importante, que é ir até o Novo México, visitar o próprio George R.R. Martin em busca de respostas. E a chegada na casa do Martin é tudo que a gente imaginava que seria. Ele abre a porta e começa a falar sobre pênis. Ele diz pra esperar que os dragões estão vindo, mas em nenhum momento dá qualquer informação útil, só fala sobre pintos. E o pinto dele aparece pendurado entre as pernas. Macio e flácido, o pinto dele reflete a luz dourada do sol. Não, dá pra pular os pintos e falar do dragão? Enquanto isso, voltando para South Park, Cartman prepara outro movimento. Ele chama o Kyle também ao Jardim da Traição e tenta fazer com que ele impeça o Stan de participar da guerra, dizendo que o pai dele está trabalhando no shopping e isso seria trapaça. E como sempre, o velho dono do jardim aparece reclamando, porque não aguenta mais as conversas sobre traição no seu quintal. Ele falou isso para um monte de gente! Para de mexer o saco, chama a polícia! A partir daqui, a trilogia deixa de ser apenas uma brincadeira de crianças e se transforma em uma guerra global. A cena começa com Steve Ballmer, o então CEO da Microsoft, recebendo o aviso de que crianças estão brigando por causa do Xbox e do PS4. E ele reage exatamente como um adulto reagiria, achando tudo uma bobagem. Só que logo depois, o Bill Gates aparece e simplesmente assiste o Ballmer ser assassinado por ordem dele no meio da sala. O Bill Gates então toma o controle da situação e decide que a Microsoft vai entrar de vez na guerra dos consoles. Haverá somente um vencedor. Não posso deixar idiotas como você jogar fora o que trabalhei para conquistar. Enquanto isso, a mídia também entra para incendiar tudo. O repórter Niles Lawson percebe que a cidade está à beira do colapso e enxerga nisso a chance perfeita para melhorar a audiência do canal. E ele não só manipula a narrativa do noticiário, como também pressiona os âncoras, os irmãos Thompson, para colaborar. Inclusive, esses irmãos mantêm uma relação incestuosa, tipo a do Jaime e da Cersei Lannister em Game of Thrones. Esse episódio é um balde cheio de referências. Enfim, a gente continua vendo Niles puxando o protagonismo e transformando o conflito da Black Friday em espetáculo, dramatizando, exagerando, inventando reviravoltas, tudo para manter o público grudado na TV. É uma crítica de South Park sobre como a mídia não cobre a tragédia, ela amplifica para se beneficiar dela. E é justamente através do noticiário que o Bill Gates formaliza sua entrada na guerra. Ele aparece na transmissão e anuncia que a Microsoft não permitirá que o PS4 vença a batalha.
Só que em vez de marketing ou promoções especiais, o Bill Gates distribui armas reais pra galera do Xbox. Sim, armas de verdade. Nós sabemos que vocês doaram armas para as crianças também? Sim, mas estamos limitando a uma por fã de Xbox. Porque, é claro, o foco principal que temos considerado é a segurança. Só que o problema da entrada do Bill Gates, e isso é muito bom pra narrativa, é que o Cartman acredita estar controlando tudo, quando na verdade ele virou marionete de alguém muito mais experiente no jogo da manipulação. Quando ele vai novamente ao Jardim da Traição para conspirar mais um pouco, Bill Gates está com ele. E o mais genial é que o executivo usa exatamente as técnicas de manipulação que o Cartman usa nos outros. Insinuações, verdades ditas com meias palavras, promessas vagas. E o Cartman, que sempre se coloca como estrategista, se vê do outro lado pela primeira vez. E dá pra ver no rosto dele que isso desmonta por completo. Enquanto isso, o velho, dono do jardim, observa tudo e dá risada. Ah, como se sente? Quem está guiando quem pelo Jardim da Traição? De volta à casa do George R.R. Martin, a situação do Butters e do Scott já passou do ridículo. O Martin continua no monólogo eterno sobre pintos. Pintos grandes, pintos médios, pintos dramáticos. E não importa o assunto, ele sempre consegue desviar para isso. A obsessão dele até vira um coral completamente aleatório sobre salsichas. Pinto, 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 pinto. Enquanto isso, o Scott tá literalmente passando fome. Ele avisa que precisa comer a cada 2 horas, e agora tá à beira de desmaiar. É nesse momento que o Butters finalmente explode. Ele se levanta, encara o Martin e exige respostas de verdade sobre os dragões, sobre a guerra, sobre tudo. E então, finalmente, ele diz que vai ajudar e faz algumas ligações. Enquanto isso, do outro lado da trama, a Sony prepara uma resposta muito mais eficiente e muito mais bizarra. O presidente da empresa, depois de uma cena absurdamente bizarra envolvendo o repórter Niles, decide que o PS4 precisa de uma arma especial. E a arma, no caso, é o Kenny. Ele entrega a ele um medalhão mágico, que, segundo o presidente, desperta o verdadeiro poder da princesa. É completamente inesperado, mas funciona perfeitamente dentro do caos dessa trilogia. Então Kenny aceita, e se transforma em uma princesa japonesa. Essa sequência anime é muito boa, e também é uma referência clara a Sailor Moon, e até poderia passar despercebido como um anime de verdade, se você ignorar o fato de que ali é o Kenny. Princesu Kenny! Uau, Kenny é uma princesa japonesa. Enfim, depois de todo o drama com o George R.R. Martin, a ajuda que ele ofereceu é pedir ao shopping para adiar Black Friday em uma semana. E a justificativa dele é tão vaga quanto prometer dragões e livros que nunca chegam, e o episódio abraça essa ironia sem dó. E com o desconto subindo para 96%, a notícia reconfigura completamente o cenário. Assim que a nova promoção é divulgada, os consumidores começam a lutar entre si, e o repórter Niles, sempre fazendo tudo para aumentar a audiência, anuncia que muitos irão morrer, e do jeito que o episódio tá, não dá nem pra dizer que ele tá exagerando. E é justamente assim que a série se prepara pra grande virada. As facções estão definidas, o exército do Xbox agora tem armas, e o Bill Gates no comando. O lado do PS4 tem a princesa Kenny, como símbolo anime japonês. Todo mundo tá pronto pra lutar, e isso nos leva direto para o próximo capítulo da trilogia, Tetas e Dragões, onde a loucura finalmente atinge o nível máximo. O último episódio da saga já começa avisando que hoje não tem enrolação, é dia de guerra. E o início deixa tudo isso ainda mais claro, porque recapitula tudo o que marcou os episódios anteriores. Mas aí vem a abertura, e a música que toca é a mesma do coral sobre pintos, mas aqui na versão original, com eles falando winner, que significa salsicha. Logo depois, a tela corta para uma vinheta de anime da princesa Kenny, como se alguém tivesse tido a brilhante ideia de misturar Game of Thrones e Sailor Moon no mesmo lugar. E esse trecho já entra direto na tensão do conflito, quando a Sony diz que a Microsoft está bloqueando os navios do PS4. E é a própria princesa Kenny que é enviada para salvar o carregamento da Sony, com seus poderes de anime. É tão absurdo e engraçado, que até o Cartman fica indignado. Ele não suporta a ideia que, graças à versão anime do Kenny, a Microsoft tenha perdido uma chance perfeita de sabotar o PS4. Isso nunca aconteceria se você tivesse deixado o Kenny ser uma princesa. Ele não é uma princesa, ele é um cara. E enquanto os garotos conspiram, o mundo adulto, que deveria ser a parte racional da história, está ainda mais fora de controle. O episódio dá uma respirada rápida, para mostrar como a Black Friday está se tornando uma catástrofe nacional. O repórter Niles continua cobrindo a situação e entrevistando pessoas completamente insanas. É aí que entra um dos momentos mais absurdos e chocantes da trilogia. Ele conversa com um homem que, no desespero pela promoção,
admite ter comido o próprio filho. Sim, é isso mesmo, tivemos que comê-lo. Estávamos meio com fome e tiramos do palitinho, só que ele tirou o palitinho menor. E com a guerra prestes a explodir, os garotos começam a pensar como gente grande. É aí que o Stan percebe algo que muda completamente o rumo da batalha. O Red Robin tem um corredor interno que leva direto para dentro do shopping. E quem controlar o restaurante, controla a primeira entrada na Black Friday. É praticamente um atalho secreto pro Trono de Ferro. Ou, no caso deles, para as prateleiras do novo console. E nesse momento, algo ainda mais suspeito acontece. Os garotos do Xbox aparecem, dizendo que querem mudar de lado. Eles dizem querer o PS4 agora, com a cara de que, definitivamente, estão escondendo alguma coisa. Mesmo assim, o Kyle, tentando retomar a amizade com Stan, sugere que eles finjam que vai acontecer um casamento no Red Robin. Assim, eles podem alugar o restaurante e garantir acesso antecipado ao shopping. E a analogia com Game of Thrones não poderia ser mais clara. Um casamento cheio de tensão, intriga e o inevitável cheiro de traição no ar. É literalmente uma paródia do Casamento Vermelho. Aqui, o casamento do Red Robin funciona quase como um trocadilho. O Red, do nome do restaurante, vira o vermelho do massacre mais brutal de Westeros. E assim, mesmo desconfiados um do outro, Stan e Kyle decidem trabalhar juntos. Mas, como sempre, nada fica secreto por muito tempo quando existe o Jardim da Traição. Stan vai até lá conversar com o Cartman, e mais uma vez, o velho aparece para estragar toda a encenação. Só que agora, ele faz mais do que reclamar. Ele revela que o plano real do Cartman é trancar o exército do PS4 dentro do Red Robin, enquanto o grupo do Xbox pega tudo, e que eles tiveram essa ideia assistindo Game of Thrones. Stan imediatamente confronta o Cartman, perguntando se o Kyle sabia de tudo aquilo. E o Cartman, sem ter como esconder, diz que sim. Inclusive, foi o próprio Kyle que deu a ideia. Você é um puta cuzão! Vá se foder e suma daqui! Vou cagar nessa porra de jardim! Vá se foder! E se a situação já estava ruim, o Cartman consegue deixar pior. Ele caga no Jardim da Traição e coloca a culpa no Stan, que acaba literalmente de castigo, proibido de participar da grande batalha. E pro Stan, isso é o golpe final. Ele se sente traído. Quando o Kyle aparece na casa dele tentando conversar, ele simplesmente se fecha pro ex-amigo. Você não entende. Eu nunca mais vou jogar Call of Duty com você de novo. Stan, não diga isso. Sai daqui, eu não quero mais conversar. Mas o momento do falso casamento no Red Robin finalmente chega. E é impossível não reconhecer a referência ao Casamento Vermelho de Goth. Mas quando finalmente chega o momento da traição, é o PS4 que toma a frente. Kyle vira a mesa e expõe o plano do Cartman, revirando tudo contra ele. E a grande diferença pro Casamento Vermelho real é que aqui o público não sente choque nem tristeza, e sim uma satisfação absurda de ver o Cartman ser superado pela própria arrogância. Ao trair o traidor, o Kyle selou a própria virada moral. Ele decide que o certo é garantir o PS4 pro Stan, porque, no fundo, o que importa mesmo é se divertir com os amigos. É o momento em que a guerra deixa de ser só sobre consoles e vira uma disputa moral dentro da própria amizade dos garotos. Não sou mais um fã do Xbox. Deixei meu amigo de castigo, mas pegarei o PlayStation para ele. Perto dali, Randy e os outros encaram o momento mais tenso do episódio. A horda de consumidores tá louca pra entrar no shopping, enquanto o desespero toma conta dos seguranças. E o Randy, completamente imerso pelo papel de capitão, acaba matando um deles com uma flecha quando o homem tenta fugir. Não! Não! Todos gostavam muito dele! E quando parece que nada mais absurdo poderia acontecer, o George R.R. Martin chega cavalgando até o shopping. E, sim, o pênis do cavalo aparece em cena. Enfim, ele chega pra abrir a Black Friday. Mas em vez disso, ele começa outro daqueles discursos intermináveis sobre pênis. Exatamente como vinha fazendo desde o episódio anterior. Mas o público tá desesperado, e o Martin continua enrolando, prometendo que logo vai começar, até lembrando a eterna espera pelo seu próximo livro. Só que finalmente, um consumidor perde totalmente a paciência, e corta o pinto dele fora. Não vai mais atrasar isso aqui, seu comedor de pintos, filho da puta! E então começa o caos. E nesse momento, a série até chega a mostrar imagens reais da Black Friday. Gente se empurrando, correndo e atropelando os outros. E é ainda no meio desse caos que acontece o confronto final entre as corporações. Bill Gates entra em cena. E é bizarro. Ele tira a camisa e tá simplesmente coberto de tatuagens. O presidente da Sony também tá lá. E os dois começam uma luta corporal completamente brutal para decidir o destino da guerra. No fim, o Bill Gates assassina o executivo da Sony, selando a vitória da Microsoft e garantindo que o lado do Xbox leva a melhor. Acabou. O Xbox venceu! E quando a poeira finalmente baixa,
O episódio muda toda a estética épica da trilogia. Stan, Kyle, Cartman, Kenny e os outros caminham pelo shopping devastado, como se estivessem explorando um campo de batalha depois da guerra. E o shopping tá todo coberto de vitrines quebradas, corpos mortos e sangue por todos os lados. Só que, de fundo, toca a música, o Tannenbaum, e o contraste é tão bizarro que chega a ser poético. Uma doce canção natalina, sendo trilha de um cenário de massacre. É aquele tipo de humor que só funciona porque South Park abraça o exagero até o fim. Enfim, eles chegam à loja de games, pegam os consoles e vão embora. Não tem mais guerra, nem alianças, não há mais traições. A maior guerra da história de South Park simplesmente terminou. E é aqui que vem a sacada final. Eles ligam um console, começam a jogar, e em poucos segundos percebem que nada daquilo importa. E Cartman, o mesmo Cartman que estava disposto a iniciar um genocídio por causa do Xbox, fala que quer ir brincar lá fora. É tão anticlimático que fica filosófico, porque no fim das contas, a guerra nunca foi por causa do console, foi pela fantasia, pelo papel que cada um interpretava naquela história. A diversão estava no drama, não no prêmio. E para completar, esse encerramento liga perfeitamente com The Stick of Truth. O jogo começa logo depois dessa trilogia, e é por isso que o Butters aparece no final, comentando sobre os atrasos. O jogo do South Park, em breve nas lojas. Se acreditam nisso, eu tenho um pinto enorme para esfregar na sua cara. E a trilogia fecha assim, não com um grande discurso, nem com a coroação, mas com as crianças deixando o console de lado, porque preferem viver a próxima história. E, surpreendentemente, é o desfecho perfeito. É curioso pensar que toda essa trilogia nasceu quase como uma tempestade perfeita na vida dos criadores. Em 2013, Trey Parker e Matt Stone estavam vivendo duas tensões ao mesmo tempo. O lançamento da nova geração de consoles, dominando as discussões da internet, e o desenvolvimento do The Stick of Truth, que já estava atrasado, reescrito e cheio de pressão para sair logo. E eles simplesmente perceberam que dava para juntar tudo isso, a mitologia medieval que estavam escrevendo para o jogo, o hype absurdo dos consoles, e a chance de zoar o consumismo da Black Friday. E outra curiosidade interessante é que a ideia original para o episódio 8 era gigantesca, com dezenas de personagens antigos retornando como facções rivais, como por exemplo, os Pessoas Caranguejo e os Gnomos da Cueca. Mas os criadores acabaram jogando essa ideia fora, porque sentiram que estavam em um rumo menos Game of Thrones e mais bagunça gratuita. E falando em Game of Thrones, a trilogia praticamente serve como um álbum de paródias da série. Tá tudo lá, o Jardim das Traições, como a versão do Jardim de King's Landing, o casamento do Red Robin, como uma sátira direta ao Casamento Vermelho, a Princesa Kenny, como a versão da Daenerys Targaryen, e até os mapas de Lego, que imitam os mapas de Goth. E claro, também o George R.R. Martin, sendo tratado como um escritor obcecado por pênis, uma brincadeira direta com a nudez excessiva presente na série. E o próprio Martin até comentou depois que achou a sátira muito engraçada, mas reclamou que ele não fala tanto de pênis assim, o que, convenhamos, só deixou tudo mais divertido. Has this obsession with wieners. And anyone who knows me or has watched my show knows that my actual obsession is with boobies. E nos bastidores, a trilogia foi bem mais trabalhosa do que parece. A abertura mudou várias vezes, até chegar naquela versão final com um coral sobre pênis, que, segundo a equipe, foi tão ridícula que imediatamente virou a favorita. E também não dá pra esquecer que essa trilogia também funcionou como uma espécie de marketing pro The Stick of Truth, que estava na reta final de produção e continuava sendo adiado, o que inclusive foi ridicularizado pelos próprios criadores na cena final da trilogia. Mas no fim das contas, toda essa saga funciona como uma crítica hilária às nossas guerras modernas. Enquanto a internet faz brigas épicas sobre consoles, fandoms e marcas, South Park mostra quão absurdo tudo isso parece quando colocado em uma escala medieval. A Black Friday vira uma carnificina. As pessoas enlouquecem por descontos, a mídia trata a tragédia como entretenimento, e as crianças reproduzem essas disputas com grandes discursos de poder. Só que, quando tudo termina, elas simplesmente vão brincar lá fora juntas, como se nada tivesse acontecido. É a forma perfeita que South Park encontrou para dizer que o caos é divertido de assistir, mas no final, a vida é muito mais simples e satisfatória. E quando a gente olha para essa trilogia inteira, fica muito claro porque ela virou um marco dentro da série. Ela não é só mais 3 episódios. É um daqueles momentos em que o show mostra que sabe brincar com temas atuais em uma escala absurda, sem perder a sagacidade no processo. Na época, muita gente já falava que South Park estava ficando previsível, isso há 10 anos atrás. E aí Trey Parker e Matt Stone simplesmente soltam uma história medieval baseada em consoles, misturando Game of Thrones, caos corporativo e piadas sobre pênis. E foi ali, na 17ª temporada, que uma galera voltou a olhar para a série com aquela sensação de eles certamente ainda possuem muita munição criativa.
E o mais curioso é que essa trilogia ficou marcada justamente por transformar uma disputa simples do Xbox contra o PS4 na guerra mais épica do mundo. É tudo tão exagerado, tão dramático e tão carregado de uma importância falsa, que a própria grandiosidade vira piada. E no meio do caos, ainda sobra espaço para um desenvolvimento real entre o Stan e o Kyle, para comentários culturais certeiros e para aquele humor físico completamente idiota que só South Park sabe pôr em prática. É esse equilíbrio que mantém os episódios memoráveis. O absurdo anda lado a lado com as pequenas reflexões, quase escondidas ali no meio. E essas reflexões, pensando bem, são até mais afiadas do que parecem. A trilogia cutuca o jeito que a gente se apega a marcas como se fossem bandeiras, transformando o item de consumo em parte da nossa identidade. A Black Friday vira uma metáfora perfeita disso, com consumidores virando soldados, corporações manipulando expectativas, o hype funcionando quase como magia negra. E, no final, quando eles finalmente conseguem o tão desejado Xbox, os meninos percebem que poderiam simplesmente só continuar brincando lá fora. É o recado mais simples e mais certeiro da trilogia, de que, às vezes, a gente faz uma guerra inteira por algo que, no fim das contas, nem era tão importante assim. E é por isso que essa saga continua tão lembrada, porque ela tem caos, tem sátira, tem um anime do nada, tem o George R.R. Martin com sua fixação sobre pintos, tem o Bill Gates com cara de líder de gangue, mas no fundo, ela fala sobre a gente, sobre como a gente é ridiculamente influenciável, apaixonado e exagerado por coisas que são, essencialmente, vazias. Mas antes de fechar, me conta aí nos comentários. Se você estivesse nessa guerra, você iria de PS4 ou Xbox? Quero saber qual casa você defenderia. E, claro, se você curtiu esse mergulho na trilogia da Black Friday, dá uma olhada nos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tem muita coisa boa para continuar essa maratona de South Park. Valeu demais por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Ele tira o pinto pra fora. E ele fica balançando para que todos os homens vejam.